O que eu quero falar hoje é de um tema que até um tempo atrás eu não dava muita importância, que é a infância. Na fase adulta, nós carregamos uma ideia muito comum de que a infância ficou para trás. Eu vivi aquela época, não quero mais saber. Principalmente, quem repete muito isso são pessoas que viveram traumas profundos na infância, que carrega traumas profundos, elas não querem saber, não falam, querem esquecer, porque para elas aquilo morreu, já viveu, passou e não tem mais nada a ver. Eu tinha minha infância como passado, não, é daqui para frente. O passado acabou. E não é que eu lembrasse de coisas ruins. Se eu falar que eu tive uma infância ruim, de pais que me maltrataram, eu estou mentindo. Inclusive, no final do vídeo, eu vou até deixar algumas experiências que eu descobri agora com a técnica da EFT, e foi algo assim, nossa, me doeu muito voltar a essa infância. Muito, eu chorei horrores. E vou contar para vocês como que eu cheguei nessas experiências que para mim estava completamente esquecida. Não, eu não tinha memória de algumas dessas experiências. Então, o que acontece? A gente acha que passou, só que não passou. Chega um momento aqui na fase adulta que nós precisamos voltar lá nesse lugar, lá na nossa infância, para resgatar essa criança que está lá no mesmo lugar, ou seja, dentro de nós está essa criança e a gente vem carregando a vida fora. É ela que decide, que está decidindo a maioria, não é, das nossas decisões. De mágoa, de rancor, de briga, de confusão, de não poder viver tais experiências devido aos traumas. Então, é bom a gente olhar para esse passado, porque ele não passou. Então, depois de conhecer a EFT, que é uma técnica para liberação de traumas emocionais, liberação de energias acumuladas, né? E essas energias elas vão sendo desbloqueadas através de você tocar nos meridionais, né? Que são os mesmos pontos de acupuntura, só que você não usa agulha, você usa os dedos. Foi buscando compreender o que estava me travando que eu cheguei na EFT. Gente, olha, é uma loucura. E deixa eu explicar como que isso acontece. Eu tentando descobrir quais os traumas, por que, que eu queria agradar, por que, que eu estava sempre agradando os outros, por que, que eu tinha medo de falar, medo de ser criticada, comecei a fazer FT, né? Comecei aqui, claro. Mesmo que eu tenha medo de ser criticada, de ser julgada, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu carregue traumas de abandono, de rejeição, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não me sinta segura, eu me aceito profundo e completamente. Esses traumas que estão no meu subconsciente, que eu não sei de onde vem, qual o momento que surgiram, talvez do meu passado, mas eu sinto que eu estou carregando traumas que não me permite fazer o que eu preciso. Eu me sinto insegura, eu me sinto isso. Fui falando o que eu estava sentindo, que esse é o objetivo da técnica. Gente, eu fui falando, né? Fui falando, daqui a pouco, qual foi a imagem que chegou para mim? Eu trepada numa janela, chorando. Eu deveria ter uns 7, 8 anos, chorando, mas eu gritava tanto pela minha mãe. Mãe, venha me buscar, mãe, eu não quero ficar aqui. A minha mãe, nós morávamos com os meus avós, porque minha mãe tinha separado, meu pai tinha mandado minha mãe embora, e a gente voltou para casa dos meus avós. E lá onde eles moravam não tinha escola, então minha mãe me mandou para casa da minha tia para estudar, porque tinha um colégio do lado. Era mais ou menos 2, 3 horas de viagem. E nessa época tinha muitos ciganos. E eu tinha muito medo de ciganos. Mas muito medo daquele povo, aquelas mulheres com vestidos longos, cheios de penduricalho, aqueles homens a cavalo. Eu morria de medo porque falavam que eles roubavam criança. Minha tia ia trabalhar e me deixava só em casa. O roçado não era longe, então saía ela e o esposo, eu ficava sozinha em casa. E aí era onde acontecia o terror. Não era só nesse momento. Quando a minha tia estava em casa, eu também me sentia só. Né? Naquela época, as crianças não era igual às crianças de hoje que falam, se expressam. Não, eu era muito calada. Eu fui educada para não falar. Você não pode falar, a criança não fala, a criança não tem direito. Eu lembro dessas vozes. Você não tem nada de bom para falar. Tudo isso foi destravando, né?
Então, eu não falava com a minha tia nada. Nada, não falava nada. Eu só aceitava tudo, né? Não falava nada, nada. E em cima dessa janela, trepada na janela, gritando, gente, eu chorei tanto. Aqui na minha casa, eu gritava. Eu chorava tanto, tanto. Como foi difícil essa memória. Voltar essa memória, destravar essa memória foi difícil demais, porque eu sentia a dor daquela criança. Aquela criança, ela, meu Deus do céu, ela estava num sofrimento tão grande, tão grande. Eu tive que parar porque o telefone estava descarregando. Então, foi muito difícil voltar àquela memória. Eu senti todas as dores de abandono daquela criança. Ela queria a mãe, ela não entendia por que que ela estava ali, ela só sentia o abandono, a falta de amor, ela se sentiu rejeitada, ela não entendia, porque ela foi para ali para estudar. Meu Deus do céu, como foi difícil voltar a essa cena. Foi muito difícil, muito. E eu falando, chorando e falando e falando, que eu me sentia abandonada, que eu só queria a minha mãe, todas as emoções que estavam chegando, eu ia falando. Que eu era criança, eu não entendia, que a minha mãe me colocou ali por amor, para que eu estudasse. E eu fui falando, fui falando, fui falando, fui falando, até aliviar. E aí veio o entendimento do abandono. Olha só, o intuito de você voltar simbolicamente ao passado não é para você sofrer, mas é inevitável você voltar lá naquela criança que você acreditou que tinha passado. Não, minha infância passou. Me engasguei, gente. Você até então, você acreditou que foi uma experiência difícil, você passou, acabou. É tanto que muita gente, a maioria das pessoas, quando passam por experiências dolorosas de violência, o que é que elas fazem? Elas não querem saber, elas não querem nem tocar no assunto. Se você falar alguma coisa com elas, ela diz, não, pelo amor de Deus, esquece isso, porque isso já passou, não quero nem lembrar. Só que não é essa criança é quem está no comando. Na maior parte do tempo, na maioria das vezes, é ela que está comandando a sua vida, está comandando, não permitindo que você prospere, que você tenha relacionamentos bons, saudáveis. Tudo isso é a criança ferida que ainda não é que você está carregando. E você fica falando que não tem nada a ver, que já passou. Não passou, não passou. E o intuito não é você voltar para o passado para sofrer, mas para ressignificar, não é? Acolher aquela criança que entendeu, segundo o seu filtro, segundo, não é a sua idade, a sua inocência, aquilo que ela entendeu como algo ruim. O pai briga com a criança, fala mais alto com a criança para o bem dela, de repente, porque ela está em cima de alguma coisa, pode cair, pode se machucar. O que ela vai entender? Nós não sabemos, ela não tem filtro. E como eu estou estudando psicanálise, hoje em dia eu tenho mais clareza sobre isso. Então a criança não entende que foi pro bem dela. Ela entende, é só aquilo que ela sente. Meu pai brigou comigo, ele não me ama. Ele brigou comigo de um jeito assim, assado. É porque ele não gosta de mim, eu sou desastrada, eu sou estabanada. Enfim, a falta de filtro, não é? Sabe, discernimento não existe nessa fase. Então, é o que a criança sente. Voltar ao passado, ressignificar, não é, as suas experiências, acolher aquela criança, olhar para aquela criança e dizer que você não está mais só. Simbolicamente, é acolher essa criança. Eu nunca tinha dado importância à questão da criança interior. Até chegar aqui, a cortina, gente, até chegar aqui e buscando compreender as minhas dificuldades, foi que eu cheguei nesse entendimento que eu precisava, não é, voltar à minha infância. Na verdade, estudando sobre a criança interior, fazendo o curso da FT, que as coisas foram acontecendo. E cada vez que você vai lá buscar uma dor, procurar sanar aquela dor, praticando a FT, memórias vão destravando. Vão destravando. Esse é o segredo da FT. À medida que você vai tocando nos pontos, começando por esse aqui, que é onde você se aceita, é onde você aceita que você carrega traumas, é onde você aceita que você está com raiva, é onde você aceita tudo. O primeiro passo é você se aceitar. Aceitar aquilo que está dentro de você, aceitar a inveja, o ódio, o rancor, a pobreza que você está carregando. Então, o primeiro passo é esse: eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja carregando essa mágoa, esse sentimento, eu me aceito profundo e completamente. Você repete 3 vezes aqui. Depois, você vem aqui para o topo da cabeça.
sempre dando batidinhas. E aqui você começa a falar sobre o que está aqui dentro. Aquela sensação, o que que eu estou sentindo? Ah, um outro passo importante, antes de você começar. Eu já expliquei isso, mas eu vou falar de novo. É necessário você dar uma nota de 0 a 10, para que você entenda o quanto está diminuindo essa sensação do corpo, os pensamentos agitados. Ah, eu vou fazer para raiva, eu estou com raiva. De 1 a 10, qual a nota que eu daria para essa raiva? 8, porque eu estou com muita raiva. Mas vou dar uma nota 8. Se você quiser, você até bota um caderninho do lado e vai anotando. Nota 8 para a raiva. Você olhou os sentimentos, o que é que você está sentindo? Eu estou agitada, eu estou com dor, porque os sentimentos causam dores, né? Incrível. Eu estou com dor no pescoço, eu estou com dor não sei aonde. Você vai observando tudo isso para que você possa tratar. Então, deu nota 8, viu? Observou os sentimentos. Depois de fazer aqui, você vem para cá. E aí você começa a falar. Começa falando sobre o que você está sentindo. Eu estou com muita raiva. Raiva de fulano porque fez isso. Eu estou com muito ódio. Eu sinto o meu corpo tenso. Eu estou muito agitado. Os pensamentos estão agitados na minha mente. E vem isso na minha mente, porque ele fez isso comigo e eu acho que eu não mereço. Você vai falando de tudo que está passando na sua mente, de tudo que você acredita, das histórias que você conta, do que você acha que é injusto, do que você vai falando, vai tocando nos pontos e falando. Eu estou com muita raiva, eu estou com muito ódio, eu estou com vontade de matar, eu estou com pensamentos de suicídio, eu estou com medo de que fulano faça isso. Outro dia eu atendi uma menina que ela estava com medo de porque um amigo, segundo ela, um amigo chegou e falou que alguém tinha feito um trabalho para ela, um trabalho espiritual para ela, olha só. E ela estava com muito medo. Aí fomos fazer para isso, para o medo. Depois ela falou, Sol, que coisa maravilhosa, porque você não me falou isso antes. Então, é só você ir falando, vai falando sobre tudo. Não tenha receio de falar sobre tudo. Fale de preferência, falando em voz alta, para que para que você vá ouvindo, né, a sua voz. Vá falando. E o principal, observe quando isso muda. Observe quando o sentimento muda. Observe quando muda o pensamento. Você está fazendo para raiva, daqui a pouco, do nada, quando você vê, está sentindo melancolia. Você para, eu estou sentindo melancolia, eu estou sentindo uma angústia no peito, porque agora eu estou pensando isso, veio isso na minha mente. E você vai falando, porque à medida que você vai fazendo, uma hora vai desbloqueando. Repita umas 3 vezes, 3 rodadas, parou, se analisa. Eu tô, você deu nota 8. Eu tô com os meus sentimentos? Como é que eu estou me sentindo? Está mais forte? Está mais fraco? Meu corpo está menos agitado, menos tenso? A dor passou, mudou de lugar? Se você quiser, você escreve, até para você acompanhando. Diminuiu, agora eu vou para. Diminuiu um pouco. Vou para nota 7. Ou então aumentou. Porque pode acontecer de aumentar. Não, agora eu estou com muita raiva, foi para 10. E vai embora, que vai diminuindo, gente. Vai diminuindo. É, é maravilhoso, é maravilhoso. É tanto que eu não sou muito de compartilhar técnicas, mas essa realmente, a EFT, me abriu assim, abriu um caminho de cura tão grande que não tem como não compartilhar. A questão é que as pessoas não acreditam, né? E eu nem posso reclamar, porque eu também, como eu já falei, eu conheci a EFT já tinha um bom tempo, mas eu não tinha credibilidade de olhar para ela. Eu achava muito simples, sabe? Muito boba até. Eu falei, não, isso não dá resultado, que nada. Desbloquear os vários pontos de energias, das emoções acumuladas, das experiências que a gente vem vivendo e vamos guardando esses sentimentos, essas emoções. Imagine só o quanto você não guarda aí da sua infância. Quantas coisas você não guarda? Medo de falar. Meu Deus, falar para mim é um problema sério. Quanto mais eu estudava para destravar a minha fala, para ter mais conhecimento. E quanto mais eu estudava, mais pior ficava. E aí eu ficava mais frustrada. E o que é que eu fui descobrindo com o passar do tempo? Você não sabe falar. A criança não fala, cala a boca. Você não tem nada para falar. Eu escuto a minha avó falando isso. Eu nunca ouvi a voz da minha mãe. Eu escuto, principalmente da minha avó. Minha avó era dura. Eu escuto ela falando isso. Nunca podia ficar no meio de adultos. Tudo isso vai desbloqueando, desbloqueando. E por mais duro que seja,
é a oportunidade que você tem de tratar. Que você tem, não é? De limpar, ressignificar esses traumas, independente se foram traumas, sabe, do que você entendeu, ou se foram realmente traumas de agressão, de violência. Porque não adianta você continuar carregando esses traumas se você não tem como resolver. É perdoar os seus vilões, perdoe os seus vilões, não tem outra saída. Ressignifique isso. Pense o seguinte: um dia eu pensando sobre o meu pai, que eu não conheci, né? Porque quando ele separou da minha mãe eu tinha 5 meses, mas minhas tias sempre falavam para mim que ele não era uma pessoa boa, que ele saía de casa para buscar meu leite e só vinha chegar meio dia. Ou seja, ele saía de manhã eu com fome e voltava meio dia. Enfim, tinha algumas coisas lá com a minha mãe, mas minha mãe nunca me falou nada. Eu sempre soube de alguma coisa ou outra por causa das minhas tias. E fazendo, ressignificando esse meu passado, que eu tinha mágoa do meu pai, eu entendi que era a história dele com a minha mãe. Eu entendi que minhas tias mesmas falaram, né, falavam, e isso chegou para mim depois, eu lembrei, que ele apanhou muito, ele foi muito violentado quando era criança, porque ele foi criado pelo padrasto. A mãe ficou viúva e ele foi criado pelo padrasto, e o padrasto batia muito nele. Então, nós nunca sabemos o que aquela pessoa que te violentou, o que ela passou na vida. Então, perdoe, perdoe para que você siga, perdoe para que você se liberte, não é? Deixe os caminhos livres para criar a vida que você deseja. Foi isso que eu entendi. O perdão é essencial, essencial.